exemplo clássico é, sei lá, uptime do site. A maioria das empresas, uptime do site não é mais problema há muitos anos, né? Não deveria ser. E aí você está lá, mas pô, se o site sair do ar, sim, a gente vai atuar. Você não precisa de um OKR para isso, né? E você tem um time que já monitora, já acompanha. E eu gosto muito desse modelo de limitar, né? De você ter um limite. Poxa, você tem algumas coisas que você decidiu se focar, alguns problemas, sei lá, 2, 3 problemas, né? Eu gosto desse modelo. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Produto em Pauta. Eu sou o Joca. Olá, eu sou o Felipe Castro. E aqui estamos falando além das buzzwords. E como prometido no episódio anterior, a gente falou bastante dos OKRs. Por que o OKR é uma ferramenta tão útil, né, para a liderança da empresa? Né? O que traz o OKR no dia a dia, né, da liderança da empresa? E nesse aqui, o Felipe fez uma promessa ali no episódio anterior, né, de como que a gente implementa ou rebuta, né, porque muitas empresas já estão utilizando os OKRs. Então, como é que a gente relança? Até aproveitar essa época que a gente está agora, né, final de ano, começar 2026, eventualmente começar 2026 com uma prática repaginada, né, renovada de OKRs. Então, Felipe, como é que a gente rebuta os OKRs? Tem algumas coisas simples, né, e poderosas, alguns conceitos simples e poderosos que a gente pode usar, né, para melhorar, gerar muito mais resultado para a liderança. Né? E aí, a primeira coisa, né, é entender que o OKR você não começa com página em branco. Tá? As pessoas tendem a achar que o principal é escrever o OKR. Mas o trabalho de verdade acontece antes e depois de escrever o OKR. Antes, tem que ter a estratégia, sua estratégia de produto. Aí depois você tem estratégia de produto, você definiu quais problemas críticos você quer resolver, você definiu como é que você vai medir, aí você pode escrever o OKR. Aí fica super fácil. E depois, você tem que acompanhar os OKRs, né, fazer o seu check-in semanal, acompanhar, fazer discovery, testar diferentes ideias e ajustar rapidamente baseado nos dados. Então, escrever o OKR no meio disso tudo é a parte mais fácil do processo. Você só acha difícil escrever o OKR porque você não está fazendo, né, a estratégia antes e não está fazendo o discovery e delivery depois. Né? Porque o OKR deveria, só escrever o OKR em si deveria ser muito fácil. Né? Mas o OKR não é a ferramenta para você definir a estratégia, você não começa com página em branco. Né? Então, como é que você pode definir, né, o que você faz antes dos OKRs? Né? E que ideia que você pode usar já, a partir de amanhã, para melhorar, para dar um reboot aí no seu uso de OKR na sua empresa. Primeiro, a gente já falou, líderes têm que ir primeiro. Tá? Tem que ser líderes que querem fazer, que são voluntários, pega um pedaço da organização que já queria usar o OKR, com alguém que tem autonomia para dizer assim, nesse pedaço eu vou trabalhar de uma maneira diferente, a gente vai desaprender o jeito antigo, tá? E ajude essas pessoas a ter sucesso. Em vez de tentar forçar a pessoa que não quer a adotar o OKR, ajuda os voluntários que querem fazer. Né? Mas tem que ter um líder ou uma líder que tenha essa autonomia. Né? Então, pega primeiro essas pessoas, seja os voluntários, e ajuda a ter sucesso. Aí, digamos que você já tem essa pessoa, pode ser o CEO da empresa, se for uma empresa menor, se for uma empresa maior, pode ser diretor, VP, seja o que for. Então, as pessoas já querem fazer, os líderes já estão envolvidos diretamente, ótimo. Aí, o que você vai fazer? Primeiro, a gente tem que conseguir ter foco. A gente tem que separar quais são os problemas críticos que a gente quer resolver, problemas que são só desejáveis. E aí, uma técnica que eu aprendi recentemente, estou usando, estou funcionando muito, é o conceito de no-KR. Você tem os seus OKRs, que são os problemas críticos que você quer resolver, e tem o no-KR. No-KR é aquilo que a gente não vai fazer. São coisas que seriam úteis, mas a gente vai renunciar. Eu vou dizer não, é um sacrifício que a gente vai fazer, tá? Mas a gente vai deixar de fazer isso. Tá? E para ter foco, significa que você vai ter que dizer não para coisas que são úteis. Não é só dizer não para ideias boas. Né? Foco de verdade significa que você vai fazer sacrifício. Isso aqui eu não vou fazer. Então, essa ideia do no OKR é muito simples e poderosa para você alinhar essas renúncias. Deixar explícito, olha, isso aqui eu não vou investir agora. Esse produto aqui eu só vou investir para manter, eu não vou investir nele para melhorar. E aí, o seu no OKR pode incluir produto, pode incluir mercado, segmento de mercado. Eu não vou atuar nesse segmento de mercado. Pode ser uma métrica. Essas métricas aqui estão boas o suficiente, eu não vou tocar nela, cuidar delas agora.
Então, pensa em separar os seus OKRs dos seus no OKRs. Tá? Para se deixar explícito tanto o que é importante, né, quanto o que, olha, é desejável, sim, poderia ser útil, mas a gente não vai fazer. Então, e aí o truque dos no OKRs é, da mesma maneira que o seu OKR tem que ser crítico, algo relevante, o seu no OKR também tem que ser relevante. Não pode ser, vou deixar de fazer essa coisa que eu já não queria fazer mesmo. Não adianta nada. Né? E aí, em discussão, né, em debate, essa época do ano aí, prioridade, devido à estratégia da empresa ou do seu departamento, é muito útil esse conceito de no OKR. Você escreve os OKRs em cima e embaixo no OKRs. Aí se a pessoa quer botar uma coisa em cima, eu quero adicionar uma coisa, assim, tudo bem, o que a gente vai tirar? Né? Qual a renúncia que eu vou fazer? É uma negociação. Você quer botar mais coisa em cima, tudo bem, vou ter que tirar de algum lugar. Né? Da mesma maneira que quando você vai fazer o orçamento da empresa, o dinheiro não é infinito, né? O seu tempo também não é infinito. Tá? Então tem que ter ali o que você vai tirar. E aí, escrever embaixo, não quer deixar explícito, alinha todo mundo, faz com que as conversas entre a liderança e os executivos sejam muito mais poderosas, porque assim, você tem essa troca, né? E deixa claro, olha, isso aqui eu não vou fazer agora. Ou isso aqui eu investi o mínimo só para manter, ou esse produto eu vou desligar, essa feature a gente vai tirar do ar. Né? Tem diferentes tipos de renúncia ou de no OKRs que vocês podem fazer. Tá? Isso aí, Joca, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente, na época da Local Web, 10 anos atrás, não tinha no OKR ainda, né? Mas é um conceito que a Lotus, lembra da Lotus, a empresa Lotus Software do Silicon Valley, de muitos anos atrás, usava. E eu descobri recentemente, e é muito poderoso, porque parte do desafio é conseguir focar, né, os executivos. Né? E aí dá uma linguagem, uma ferramenta simples para a gente discutir o que a gente não vai fazer. Gostei muito do no OKR, achei um conceito poderoso. É o conceito na verdade, isso é um conceito de estratégia no final das contas. Né? A estratégia é escolher o que fazer, o que focar, quais são os que a gente não vai. E esse é um ponto importante até que você falou. Steve Jobs acho que falava bastante disso também. Né, da questão de escolher. Não para mil coisas. Né? Agora, escolher o que não fazer, não as coisas que são fáceis de escolher o que eu não vou fazer. Tipo, você está no mercado B2B, você não tem plano nenhum de não entrar no B2C, aí você coloca lá, no OKRs, B2C. Mas você já sabe que B2C não faz nenhum sentido para você. Poxa, dentro do B2B, tem algum segmento que não faz sentido olhar agora? Que pode ser muito bom, pode ser muito rentável, mas nesse momento a gente não... esse tipo, são decisões duras, são decisões difíceis mesmo, que você faz com... Né? E eu gosto muito desse modelo de limitar, né? De você ter um limite. Poxa, você tem algumas coisas que você decidiu se focar, alguns problemas, sei lá, 2, 3 problemas. Né? Eu gosto desse modelo. Você até criticou o SWOT, mas uma técnica que eu uso no SWOT também é nessa linha. Você limitar a quantidade de itens que você vai se focar, e se for entrar... Mas, sei lá, você limita a 3 itens, 3 grandes objetivos ali você vai se focar. Concordou que vão ser 3. Tem algum quarto ali? Poxa, esse aqui é importante, a gente deveria também olhar. Também não dá. A gente vai ter que escolher um desses 3 para sair, para esse quarto poder entrar. Ou vou ter que tirar alguma coisa de outro lugar. Pode ser, olha, eu quero botar isso aqui, mas eu vou reduzir o meu custo aqui em outro lugar. Né? Você tem que tirar isso de algum lugar. O que eu vou deixar de fazer? Pode até que eu quero ter 3, eu quero botar o quarto objetivo. Até pode eu querer botar o quarto problema resolver, mas eu vou ter que tirar de algum lugar. Vou criar o meu business as usual aqui, eu vou mudar, vai ter que tirar alguma coisa, né, das prioridades ali. Eu gosto mais radical, eu não gosto de deixar botar o quarto, não. Se a gente combinou 3, fica 3 e... Eu já aprendi que 3 ou 4 não é o problema. O problema é 26. Isso aí. A maioria das empresas tem 26 prioridades. Então, assim... Na maioria dos casos, assim, não é o 3 para 4 que muda, mas assim, você quer botar o quarto, mas você pode tirar alguma coisa de algum outro lugar. Porque tem coisas que não estão nos seus OKRs, né? Tem coisa do dia a dia. Então, assim, eu vou desligar essa coisa aqui, eu vou parar de atacar. Então, você tem que tirar de algum lugar para você poder botar. Então, o que você vai botar no seu no OKR ali? Né? Aliás, você trouxe um negócio que é muito importante aqui. Não é tudo que vai no OKR, né? Muita empresa acabar matando o OKR porque acabou colocando tudo business as usual dentro dos OKRs. Acho que esse é um dos maiores pecados que tem, né? Você tem que separar, né, métricas que você vai acompanhar. Tem gente que chama de métrica de saúde, health metrics, a gente chama de... pensa no seu exame de sangue. Isso. Quando você faz exame de sangue, você leva no seu médico, você tem ali uma faixa, né? Então, se o seu, sei lá, vitamina D está dentro da faixa, o médico fala assim, tudo bem, Joca. Se o seu
colesterol LDL está dentro da faixa, fala assim, tudo jóia. Mas se tem alguma coisa lá que está fora da faixa, ele fala assim, opa, isso aqui temos que melhorar. Então, a ideia é que você pode ter quantos indicadores você quiser na empresa, só que você vai tentar melhorar todos ao mesmo tempo. Vários deles vão estar dentro de uma faixa que é boa o suficiente, é good enough. Esses aí eu vou continuar monitorando, pode ser health metrics, pode ser métrica de controle, métrica de monitoramento. Isso eu vou só monitorar, só acompanhar. Se sair da faixa, você vai lá e atua, né? Mas não está no teu OKR. Né? Então tem essas coisas que... Imagina que você está dirigindo, está viajando, e aí o carro começa a superaquecer, apita no painel. Opa, tem que aqui ou botar gasolina no carro, ou resfriar o carro, seja lá o que for. É a mesma coisa. Essas coisas, essas métricas de saúde, health metrics, monitoramento, deveriam ser um processo automatizado. Alguma coisa começa a apitar, não desce, opa, temos que atuar ali. Né? O exemplo clássico é, sei lá, uptime do site. A maioria das empresas, uptime do site não é mais problema há muitos anos, né? Não deveria ser. E aí você está lá, mas pô, se o site sair do ar, sim, a gente vai atuar. Você não precisa de um OKR para isso. Né? E você tem um time que já monitora, já acompanha. Então tem um monte de coisa da empresa que já acontece naturalmente, eu já tenho processo maduro para isso, né? E eu não preciso de OKR para isso. Né? Então, essas métricas, health metrics, métricas de monitoramento, como você quiser chamar, estão à parte dos seus OKRs. Né? E é uma maneira de você fazer renúncias. Né? Assim, eu não quero melhorar tudo ao mesmo tempo. Então, essas métricas aqui eu só vou acompanhar, não quero melhorar. Tá? Então, o primeiro grande truque para você fazer o reboot dos seus OKRs é isso de fazer os no OKRs, negociar as renúncias e deixar claro o que a gente não vai fazer. Como o Joca falou, estratégia é tanto fazer o que você definir o que você vai fazer, quanto o que você não vai fazer. Né? Se a sua estratégia é fazer tudo, você não tem estratégia. Incluindo as coisas super legais que você não vai fazer. Exatamente. Por isso que o no OKR tem que ser relevante. Você vai botar coisa ali que vai doer. Por isso que chama renúncia. Tem que incomodar. Né? A frase que eu vou repetir várias vezes, se está fácil, está errado. Se você botou no OKR e está fácil, está errado. Tem que ser sofrido. Tá? Senão você não está renunciando o suficiente. Então, a primeira coisa, fazer renúncias e fazer os no-OKRs. Se você fizer só esse exercício com a liderança, você vai fazer um exercício de alinhamento incrível. Tá? Muito poderoso. Tá? Segunda coisa, que é não óbvia, que a gente precisa desaprender o modelo antigo, é clareza. Tá? Por algum motivo, todo mundo, inclusive os dois aqui que vos falam, nós temos uma mania de quando a gente vai escrever objetivos, a gente tende a usar uma linguagem muito rebuscada, sofisticada, a gente quer parecer inteligente, né? E a gente acaba parecendo o chefe do Gilbert, falando aquelas frases que ninguém entende. Né? E aí você tem aquela linguagem ambígua, confusa, queremos construir um ecossistema, desenvolver sistemas integrados, plataformas integradas, queremos fazer venda consultiva. O que isso quer dizer? Ninguém sabe. Né? Eu lembro que trabalhei com uma empresa que a estratégia, o pilar da estratégia era desenvolver plataformas integradas. Né? E aí, vamos fazer os OKRs, a gente dividiu entre os executivos, tá? Um executivo pegou esse objetivo, né? Que era um dos objetivos estratégicos, e aí quando ele voltou para o grupo, assim, falou, chefe, eu não consigo definir aqui, e o Felipe me falou, porque a gente não sabe o que é, o que a gente quer. Aí o CEO ficou revoltado, mas como assim? Nosso documento de estratégia cita plataformas integradas várias vezes. Como assim? Eles começaram a debater, ninguém sabia o que queria dizer. Né? Cada um tinha uma visão diferente. Né? Cada um tem uma visão diferente. Então, quando a gente usa essa linguagem rebuscada, sofisticada, construir um ecossistema, né, construir sinergia, seja lá o que for, né, otimizar a sinergia, orquestração, essas palavras rebuscadas, né, normalmente ocultam falta de clareza e falta de alinhamento. Né? A maioria dos problemas de alinhamento e medição são, na verdade, problemas de clareza. Quando eu tenho claro o que a gente quer alcançar, é muito mais fácil alinhar e muito mais fácil medir. Tá? Então, se a gente se obrigar a usar linguagem muito simples na hora de escrever os objetivos, na hora de escrever o problema que a gente quer resolver, facilita imensamente. Dá mais trabalho na hora, né? Mas facilita muito. E aí, o que eu já descobri? É que, quando você pede para a pessoa explicar, normalmente na maioria dos casos, elas sabem o que é. Tá? Um exemplo real, estava trabalhando com um time de produto nos Estados Unidos, e aí eles falam assim, o que vocês querem? Qual é o objetivo de vocês? O que vocês querem resolver? A gente quer fornecer uma experiência holística. O que é isso, gente? A gente tem 2 apps.
A gente quer ter um só para as pessoas poderem fazer tudo num app só. Então coloca isso, né? Então escreve isso. Permitir que os clientes acessem toda a informação num lugar só. Né? E aí depois você escreve assim, é muito mais fácil você medir. Olha, eu tinha 2 apps, eu quero ter um só, então assim, o acesso tem que aumentar, as pessoas têm que ter mais facilidade de usar, vão ter menos dúvidas, né? Vai ser mais rápido, vai aumentar o engajamento. Mas veja, eles sabiam o que queriam, mas a gente tem essa mania de usar frases complicadas. Né? Então, o que eu geralmente falo, eu explico para as pessoas explica para um amigo o problema que você quer resolver, e aí escreve o que você explicou. Tá? Que é uma técnica do Pro Graham da Y Combinator. Tá? Para você escrever com clareza. Quando você está falando com um amigo, você fala ninguém fala otimizar sinergia. Ninguém fala criar um ecossistema. Né? Você usa a linguagem simples e clara. Então, evitar buzzwords, palavras enroladas, perguntar, isso aqui está claro? Né? Então, quanto mais clareza, mais fácil é medir e mais fácil é alinhar. Se tem uma coisa que está usando palavras difíceis, vou apostar com você. Você tem 10 executivos, um entendeu diferente. Pelo menos um entendeu diferente. Eu acho que metade entendeu diferente. Né? Porque a gente pulou a parte difícil, que é deixar a clareza, e aí optou por uma coisa fácil, porque como cada um pode deduzir o que quer dizer, é muito mais fácil. Cada um deduziu, a gente não teve que alinhar. Né? E, Felipe, isso não pode vir também de uma estratégia um pouco... Com certeza. Confusa, um pouco nebulosa, um pouco... Esse exemplo, você tem 2 coisas. Primeiro, assim, às vezes está claro na cabeça das pessoas, ou pelo menos de uma pessoa, mas a gente escreve de maneira confusa, né? Ou a estratégia está confusa. Né? Esse exemplo que eu dei de plataformas integradas que ninguém sabia. Né? Então, de qualquer maneira, escrever de maneira clara, usando linguagem que você usaria no dia a dia, resolve tanto o problema de alinhamento quanto de medição. Porque no modelo de feature teams, modelo de entregar features, entregar output, eu posso botar um objetivo blá, 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 porque eu não tenho que medir. Eu só tenho que medir se eu entreguei o projeto. Né? Então, eu posso ter um objetivo que seja integrar plataformas integradas, porque eu não preciso medir se eu resolvi o problema. Eu preciso medir só se eu entreguei. Né? Quando eu estou usando o modelo de produto, quando eu estou focando em outcomes, quando eu estou usando OKR, as nossas métricas têm que medir se a gente está resolvendo o problema. Tem que medir se estamos fazendo a diferença ou para o cliente ou para o negócio. Então, eu não posso ter um objetivo super confuso, super ambíguo, porque eu não vou conseguir medir. Ninguém vai saber o que é. Tá? Então, clareza é outro passo super importante e quero desaprender o antigo, porque todo mundo aprendeu, os exemplos todos que a gente vê. Então, mas é muito poderoso você conseguir fazer isso. Tá? E o exercício, acho que né, a gente estava falando disso, o exercício do outcome, da métrica, né? Que métrica que me diz que a plataforma está integrada? Eu não sei, mas eu não sei o que é plataforma integrada, né? E aí, quando você começa a perguntar a métrica, vem exatamente isso. Poxa, eu não sei, porque eu não sei o que é plataforma integrada. Eu não sei que métrica que eu vou medir. Eu tenho um monte de métrica aqui, eventualmente eu posso até estar medindo tudo aqui, mas eu não sei o que quer dizer plataforma integrada, eu não sei que métrica que vou mexer. Né? Então, acho que essa pergunta, né? Mas qual é a métrica que vai me ajudar a dizer que eu estou, de fato, tendo uma plataforma integrada? Né? Acho que isso já ajuda a gente a entender que aquilo está mal definido. Né? Sim. Como eu falei, a maioria dos problemas de medição ou de alinhamento, na verdade, são problemas de clareza. Né? Quando você tem clareza, é muito mais fácil de alinhar e muito mais fácil de medir. Tá? Então, gasta esse tempo. As melhores empresas, elas gastam o tempo antes para ter a clareza, para evitar poupar um monte de tempo depois. Né? Então, use linguagem muito clara. E aí, já que a gente falou de métrica, uma outra coisa que é super simples, mas é muito poderosa não pula etapa. As pessoas definir OKRs, estratégias, é muito difícil. Então, fazer passinhos pequenos facilita. É super comum, as pessoas estão discutindo a métrica, quando, na verdade, eles têm que discutir o problema que eles querem resolver. E aí, então, um passinho de cada vez. Primeiro você define qual é o problema que eu quero resolver. Esse aqui. Aí depois eu defino a métrica. Senão, eu estou dizendo uma métrica, você está dizendo outra, mas, na verdade, a gente quer medir coisas diferentes. Né? Isso acontece toda hora. Diferente, né? Que tá parecendo... Exatamente. Eu estou medindo problemas que são parecidos, mas, olha,
mas são projetos completamente diferentes. E aí, se a gente não tem claro o que eu quero medir, como é que eu vou discutir a métrica? Então, assim, separa o que você quer medir do como você vai medir. Sempre gasta 2 minutinhos, definindo, olha, é isso aqui que eu quero medir. Tá? E aí, se estiver claro para todo mundo, você vai gastar 2 minutos e resolveu. Na maioria das vezes não está claro para todo mundo, você vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo. Tá? Então, aquele passo que é tipo um check de qualidade de alinhamento. Então, define o problema que você quer medir e como você vai medir. Tá? E aí, depois que você fez isso, tá? Você definiu quais são os problemas críticos, você usou que você quer resolver, quais são os no OKRs, suas renúncias. Você usou linguagem clara, definiu como vai medir, você se pergunta, quem precisa ser dono disso? É só o Joca ou o Joca tem que trabalhar junto com o Felipe? Porque é impressionante como a gente foi ensinado a planejar em silos. O modelo tradicional a gente senta junto, se nós somos executivos e o Joca de uma empresa, a gente vai sentar junto, definir os OKRs da empresa, e aí eu vou com o meu time para um lado, definir meus OKRs, o Joca vai para o outro, definir o dele, e a gente define sem se falar. E aí a gente depois reclama que as pessoas não têm alinhamento. E CPO e CTO fazem isso muito. Toda hora. CTO vai lá e faz um monte de OKR técnico, melhorar a estabilidade, plataforma, a escalabilidade, e aí vem o CPO, a pessoa CPO olhando só para questões de negócio e problema de cliente, só que os dois trabalham junto, e aí? Exato. E aí, assim, exemplo real, eu trabalhei com uma empresa anos atrás que eles estavam passando por transformação para o modelo de produto. E aí eles queriam, uma das coisas era transformar o modelo de produto e a outra eles precisavam reduzir custo custo corporativo, das áreas corporativas. Queriam fazer essas duas coisas. Tudo bem, concordaram, né? Aí o CTO foi para um lado e falou assim, eu preciso contratar 500 engenheiros, porque era outsourcing todo mundo, eu preciso contratar as pessoas, é uma empresa grande, então era tudo outsourcing, ele queria contratar as pessoas. A VP de RH foi para o outro lado, tenho que reduzir custo corporativo, vou cortar o meu custo de recrutamento. Ups. Ups. Né? Não pode fazer isso. Né? Então, assim, e cada um fez de um jeito e é óbvio que deu errado. Né? Parece piada, mas como você falou, todas as empresas fazem isso toda hora. Por quê? Porque o modelo que a gente foi ensinado é um modelo de planejamento em silo, cada um vai para o seu lado. Então, em vez de planejar em silo, o que a gente vai fazer? Você vai definir aquele OKR ali e vai perguntar, quem precisa ser dono disso? Sou eu e o Joca, olha só. E aí a estratégia tem que definir quais são os trade-offs. Pô, mas eu quero reduzir custo aqui de recrutamento, de RH, mas eu também quero contratar. Então, peraí. Então, eu quero reduzir custo menos em tecnologia, porque tecnologia eu vou ter que investir. Então, pode ser que eu quero reduzir custo em todas as áreas, mas, ao mesmo tempo, em tecnologia eu quero gastar mais com o recrutamento, porque eu tenho que trazer engenheiros bons. Né? Então, tem que ter essa nuance. Então, só para se perguntar, quem tem que ser dono disso, quem tem que trabalhar junto, né, já é extremamente poderoso para quebrar. Né? E aí, uma ferramenta super simples é a ferramenta de OKR compartilhado, onde tem 2 indivíduos ou 2 times que têm o mesmo OKR, cada um faz atividades diferentes para alcançar o mesmo OKR. Então, obviamente, o CTO e o CPO têm OKR compartilhado toda hora. Né? Na verdade, o OKR deveria ser 2 times de produto, né? Nem ter OKR funcional a gente deveria ter. Mas se é um time de produto junto com o marketing, tem que trabalhar juntos, né? Criar um OKR compartilhado. Então, se você se perguntar quem tem que ser dono disso, já é extremamente poderoso. Né? Se eu tenho aqui um Key Result que é para entrar no mercado europeu, né? E aí, legal, isso aqui é o Key Result da empresa. E aí você pergunta, quem tem que ser dono disso? Tem que ser os times de engenharia e produto mais o time do marketing. E aí você tem que garantir que eles têm esse OKR. Né? Porque várias vezes você tem lá o Key Result da empresa que fica órfão. Né? Você vê os OKRs de baixo, ninguém está trabalhando naquilo. Né? Então, só de você se perguntar quem tem que ser dono daquilo e perguntar se eu preciso ter um OKR compartilhado, já vai ajudar enormemente. Tá? Coisas simples que você pode fazer. Aí, você já definiu os OKRs da empresa usando... Né? Você definiu problemas que você resolver, fez as renúncias, usou linguagem clara, definiu o problema antes de definir a métrica, definiu quem tem que ser os donos, tem que ser compartilhados. Isso no nível da empresa. Aí o que você vai fazer? Você vai quebrar em problemas menores. Se eu vou, na luz de cima, eu tenho que conquistar o mercado europeu, você quebra em problemas. Quais problemas menores eu tenho que resolver? E aí você repete o mesmo processo. Então,
é mais simples do que parece. Só é mais difícil do que parece. É aquele tipo de processo que é simples, mas é difícil. Né? Porque requer clareza, requer alinhamento, vai dar muita briga entre executivos, né? Porque tem que ser... É para ser difícil mesmo. Né? Mas são coisas simples que você pode usar, né, para definir bons OKRs agora nessa época do ano. Aliás, esse é um momento bom para a gente tocar nesse assunto, porque, em tese, agora o pessoal está começando a olhar para 2026, fazendo orçamento de 2026, né, e junto com esse planejamento tem que vir junto, né, quais são os objetivos do ano, onde que a gente vai se focar, né, quais são os principais temas ali. Né, então, acho que esse reboot aí está vindo bem a calhar. E uma última dica, antes da gente encerrar, Joca, é que nessa época do ano é muito comum ter a pausa não intencional do final do ano. E o que acontece é, ainda não saímos OKRs de 26, a gente chegou em janeiro, está atrasado, e aí não tem OKR para ninguém. Isso acontece em todas as empresas. Né? Então, já vamos planejar para isso logo agora, porque acontece todo ano. Então, vamos criar um OKR temporário, olha só. Você pode estender o OKR atual, por exemplo. Olha, os OKRs de Q4 do último trimestre vão até o carnaval. Então, em vez de ser só 3 meses, vai até fevereiro. Tá? Assim que eu tiver o OKR novo, você derruba o antigo e usa o novo. Mas se o seu time não tiver o novo, trabalhe no antigo. Porque é muito comum os times ficarem parados sem OKR, esperando o pessoal definir o OKR da empresa. Não faça isso. Tá? Nem tudo na empresa vai mudar todo ano. Né? Tem muita coisa que você vai continuar. Então, pelo menos que uma regra simples, que, olha, a não ser que eu te diga o contrário, continua trabalhando no mesmo OKR, igualzinho, né? Muda talvez só o target, aumenta o target um pouquinho, ou estica o teu OKR de dezembro até, sei lá, o carnaval. E aí, assim que surgir o novo, você pode mudar. Tá? Não caia nessa de ficar sem fazer nada, né, até o carnaval. E deixa eu aproveitar, antes da gente fechar o episódio, acho que tem mais um tema que acho que a gente... de implementação, e acho que esse toca muito a liderança, e como a gente está em virada de ano, acho que é importante rever esse ponto, que é... vou ver o não cabelo do Felipe se arrepiando agora. E bônus, hein? A gente paga bônus para atingimento de OKR? Me conta. Isso é um outro episódio, a gente pode fazer um terceiro episódio sobre OKR, né? Como é que faz com remuneração, né? Isso... já estamos aqui com 27 minutos. A gente pode fazer o episódio 3 de OKR, né? OKR e remuneração. Remuneração. Esse é um tema... Remuneração para times de produto, né? Como é que a gente faz com o OKR? Isso é uma boa para a gente fazer. A gente pode fazer mais um curtinho, pode ser o nosso próximo episódio. Mas pode ter um spoilerzinho assim, do tipo, não, vamos por aí? Não. O spoiler tem mais nuance do que isso. Assim, não é nem... Não pode ter nada, nem assim, OKR não tem nenhuma ligação com remuneração e nem... Se você não bater o teu OKR, você não ganha bônus. Né? Então, é um pouquinho mais... Tem que ter mais nuance do que isso. Mas a gente precisa de um episódio para discutir isso. Bora lá. Então, já temos aí um tema para o nosso próximo encontro, próximo episódio. E nos vemos no próximo episódio, então. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau.